Sentar por um instante, nós vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Iremos meditar, pedir para o Eric colocar aqui. Nós iremos falar sobre a vida eterna, buscando a vida eterna. Esta mensagem eu comecei pregando na quinta-feira. Se você não assistiu, eu dou um conselho, um bom conselho. Você pode, tanto no Facebook quanto no YouTube, você pode assistir. São 42 minutos de pregação rápida, mas poderosa, para você entender algumas questões poderosas para a sua vida. E hoje eu quero ir à segunda parte do versículo, que está em João. Se você quiser abrir a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 66 ao 69. Se você desejar, tem aqui no nosso telão. Eu gosto muito, para mim a melhor, e para muitos teólogos, também a melhor versão que temos da Bíblia, que é revista e atualizada, a versão de 1993. Está aqui. Eu gostaria que, por um instante mais, vocês se colocassem em pé em reverência à palavra do Senhor. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Você pode se assentar. Nós vamos nos ater aqui no versículo 68, na parte final. Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, eu quero contextualizá-lo neste texto. Jesus estava caminhando por entre as cidades e as aldeias, anunciando o reino de Deus. A pregação dele era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E certa feita ele, caminhando no deserto e as multidões o seguindo, a palavra do Senhor diz que havia cerca de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, os estudiosos dizem cerca de 10.000 pessoas. E Jesus não era um culto igual ao nosso. Jesus começava a pregar de manhã e ia até o anoitecer. Mas deveria ser algo extraordinário, ouvindo a palavra falando, né? O verbo falando a respeito das coisas do Pai, deveria ser algo extraordinário. Mas no cair da tarde, Jesus viu que as multidões estavam famintas, e ele multiplicou, pegou 5 pães e 2 peixes, e multiplicou, e alimentou aquelas pessoas, e elas comeram e ainda sobraram 12 cestos de pães. E Jesus então despede as multidões, despede os seus discípulos e vai sozinho orar. E no outro dia pela manhã, a multidão está desesperada atrás de Jesus. E corre de um lado para o outro até que o encontram novamente. E quando eles encontram a Jesus, a igreja de Jesus estava com mais de 10.000 membros, né? Eles chegam: Senhor, estávamos te procurando em todos os lugares e não te encontrávamos. E Jesus então traz um discurso duro, dizendo: olha, vocês estão atrás de mim não por causa daquilo que eu ensino, do meu evangelho, da minha doutrina. Vocês estão atrás de mim por causa dos pães que eu multiplico, por causa da barriga cheia, ficar fartados de pão. Jesus disse: olha, se vocês quiserem continuar me seguindo, vocês precisarão participar da minha carne e do meu sangue.
E aquela multidão não entendeu que Jesus se referia ao seu sacrifício, à sua morte, a sua carne rasgada na cruz do Calvário, o seu sangue derramado até a última gota em nosso favor. E eles dizem: esse discurso é muito pesado. E eles então se afastam de Jesus, e aqui é o texto que nós lemos: e os discípulos se afastaram, abandonaram e já não andavam com ele. E Jesus então vira para os 12, a igreja de Jesus havia ido de 12 para 10 mil membros, agora estava com 12 de novo. E Jesus vira para os 12 e diz: escuta, por acaso vocês também não querem me abandonar? Vocês não querem voltar para a vida de vocês? Vocês não querem voltar para o que vocês faziam, para a vida cotidiana? Então este é o contexto aqui desta pergunta de Pedro, uma pergunta muito importante. Ele fala: Senhor, para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Este é o contexto. Irmãos, aqui algumas estatísticas de 2023. Mosquitos e caramujos são os animais que mais causaram mortes em todo o planeta. E nós, muitas vezes, nos preocupamos com cobras venenosas, com leões, tubarões, mas o que mais matou em 2023 foram aí o tal dos mosquitos e os caramujos. Outra estatística que eu estava lendo sobre crise existencial é que cerca de 800 mil pessoas ao redor do mundo tiram a sua própria vida todos os anos. E as principais causas: depressão, síndrome de borderline e síndrome de burnout. Depressão todo mundo conhece, borderline é quando a pessoa está no limite, as emoções são descontroladas, as emoções estão sempre nos extremos, está sempre no limite. E isto faz com que a pessoa se sinta insignificante e insegura. Essa é a tal da síndrome de borderline, né? E a síndrome de burnout é referente ao trabalho. As pessoas trabalham, e a vida é só trabalhar, e aquele trabalho se torna num grande estresse, e a pessoa então ela começa a ter uma sensação de fracasso contínuo. Então essas são algumas, é lógico que tem outras, né? E ali tem a fonte, da onde eu estava lendo. Quem sabe você esteja perguntando: o que isso tem a ver comigo? Eu vim num culto, eu vim para escutar uma pregação, agora o pastor está falando de estatística, de morte, de crise existencial, de mosquito e caramujo. O que tem a ver com isso? Irmãos, a pergunta é a seguinte: você tem se preparado apenas para esta vida aqui? O que importa para você são apenas as notícias? Você fundamenta a sua vida nas notícias que você lê, que você ouve, que você assiste? A sua vida é pautada nessas notícias? O planejamento para a sua vida é apenas para esta terra? Você vai conversar com algumas pessoas, ela só está pensando aqui, porque daqui 1 ano, porque 10 anos, porque o próximo curso, porque o próximo emprego, porque a próxima conquista. As pessoas não estão pensando na vida eterna. Aqui a gente vive, tem pessoas que têm uns natimortos, tem aqueles que morrem logo após ao nascer, morrem com uma semana, com 1 ano, 10 anos, 50 anos, 80, 100, 120 anos no máximo. As pessoas estão morrendo, mas a nossa vida, ela é eterna. Irmãos, uma coisa que eu tenho estudado muito são sobre as variações da vida pós-moderna e a espiritualidade. Eu tive um professor que me impactou muito, Jaziel Guerreiro. Ele me deu aula sobre pós-modernidade, isso lá em 2008, por aí, 2010. E me impactou muito sobre a pós-modernidade. Eu tenho de lá para cá estudado muito, porque eu nasci na modernidade e estou passando nessa transição. Então a raça humana está passando por uma transição. Meu avô nasceu em 1900, meu avô Renzo, o falecido avô Renzo, nasceu em 1916. Ele pegou uma transição. Ele pegou o surgimento do carro, do caminhão, do rádio, da televisão. Ele viveu todas essas questões, a energia elétrica, né? E nós estamos passando. O que muda uma época da outra? Filosofia, arte,
a arquitetura, né? Então, o cinema tem mudado, a música tem mudado. Então, são as coisas que caracterizam a pós-modernidade. E eu tenho me preocupado muito, irmãos, porque as pessoas vão mudando, o evangelho continua o mesmo, mas o modo de se apresentar o evangelho precisa estar se adaptando para alcançar essas pessoas, como eu acabei de falar aqui. Antigamente a gente sentava num banco, o culto poderia durar 3 horas que a gente ficava bem tranquilo. Hoje, para a pessoa ficar 15 minutos sem pegar um celular, tem que ser muito bom para pregar, né? O pregador tem que ser muito eloquente, muito cheio da graça do Senhor, para a pessoa sentar ali e se deliciar ouvindo a palavra do Senhor. Geralmente a pessoa escuta 5, 6 minutos ali, já está, esse pastor não para mais de falar, está falando de estatística. As questões da pós-modernidade. Então eu tenho me aplicado muito, irmãos, para entender isto, não apenas a vida cotidiana, mas a questão da espiritualidade. O evangelho hoje tem sido mudado. Grande parte da igreja brasileira é uma igreja com evangelho falso, um evangelho mudado, adulterado, que não prepara as pessoas para a vida eterna e nem prepara as pessoas para a santificação. Lembrando que o tema do nosso ano, da nossa igreja este ano, é santificados para viver maravilhas. Irmãos, a mensagem de hoje irá fazer você refletir sobre a importância de se preparar para a vida eterna. Você entenderá que há uma certeza no seu destino final. Nós acabamos de cantar aqui, irmãos. Foi o pastor Rubinho que fez a setlist, né? Nós acabamos de cantar: Senhor, a tuas mãos sustentam os céus, e estas mesmas mãos irão me sustentar até o fim. Irmãos, eu fico impressionado porque eu conheço muitos crentes que eles acordam de manhã já pensando: será que hoje eu vou perder minha salvação? Será que hoje eu vou fazer alguma coisa, vou deixar de servir ao Senhor? Então ele acorda de manhã, já acorda preocupado. Acho que eu vou perder minha salvação hoje se eu fizer alguma coisa. Ou quando chega em casa à noite, fala: Deus, será que eu perdi minha salvação? Será que eu fiz alguma coisa? Irmãos, nós temos uma segurança. Se nós confiarmos em nós, nas nossas decisões, nós estamos no inferno. Mas se nós confiarmos em Deus, nós estamos nos céus. Não importa o que nós enfrentarmos, as mãos do Senhor irão nos sustentar até o fim. Então nós temos que ter certeza, o crente tem que ter a certeza da salvação. Eu fui salvo em Cristo Jesus e vou caminhar até o último instante salvo pelo Senhor. O que está pulando aqui sozinho? Vamos ver aqui. Vamos. Agora veio certo, né? A mensagem de quinta-feira, irmãos, eu falei sobre a pergunta de Pedro: para quem iremos? Então Pedro nos ensinou a importância das perguntas no nosso dia a dia, como devemos buscar a Jesus. Pedro nos ensinou o período de tempo que devemos buscar a Jesus. Pedro também nos ensinou que chegará um tempo em que as pessoas procurarão a Jesus e não encontrarão. E hoje nós vamos para o finalzinho da parte do versículo que diz: tu tens as palavras de vida, da vida eterna. Irmãos, o que é ter? Ter significa ter na mão, ter o controle e saber utilizar. Quando Pedro diz: o Senhor tem, ele está dizendo: a vida eterna está nas tuas mãos, a vida eterna está no teu controle. Então nós temos que entender, irmãos, que o controle da vida eterna está nas mãos de Deus. Ele está dizendo: só tu tens, mais ninguém tem. A vida eterna nós encontramos em um lugar só, que é Jesus Cristo. Então ele está dizendo: só tu tens. Então veja bem, o salmista, ele já sabia disso. Pedro, quem sabe, pensou que estava falando uma grande novidade, né? Só tu tens. Mas o salmista já dizia: pois em ti está o manancial, a fonte da vida. Se nós quisermos vida eterna, só tem um manancial, só tem uma fonte, não tem aonde recorrer. Você pode imaginar, você pode pensar, você pode deduzir, e as frustrações das pessoas no dia a dia é baseado nisso. A pessoa pensa: se eu ficar rico,
daí fica rico, vê que não adianta nada. Se eu ficar famoso, a vida continua a mesma coisa. Então eu vou doar todas as minhas riquezas. Eu fiquei impressionado, eu li uma história um tempo atrás de um bilionário nos Estados Unidos. Ele doou toda a sua fortuna e foi morar lá num mosteiro no Oriente Médio, lá no meio do nada. E eu tenho certeza que lá, se ele não encontrou Jesus, ele descobriu que a vida é sem sentido do mesmo jeito. Rico ou pobre. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Então, se nós estamos atrás de vida, se você está atrás de vida, só existe um lugar: Jesus Cristo. Então Pedro diz: Senhor, tu tens as palavras. Nós temos que entender, irmãos, que palavras geram vida, palavras geram morte. Aquilo que nós falamos irá acontecer. Porque a palavra, ela é poderosa. Veja bem o que Provérbios diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode gerar morte ou vida para alguém ou para você mesmo. Hoje eu tenho certeza que meu dia será um fracasso. Vai ser. Você acabou de profetizar morte para a sua vida. Gerar morte na sua vida. Então, irmãos, Pedro está dizendo: Senhor, tu tens as palavras da vida eterna. Vida, irmãos, não é uma vida qualquer. Não é a vida sem Deus. Porque a vida sem Deus, na verdade, não é vida. A pessoa está apenas respirando. Porque é problema atrás de problema, aflição atrás de aflição, falta de esperança atrás de falta de esperança, falta de sentido para a vida. E não adianta, irmãos, qualquer lugar que a pessoa pode buscar, na bebida, nas drogas, na prostituição, seja o que for, não vai encontrar sentido para a vida. Porque vida real, Pedro está dizendo, é só em Jesus. Então, quando Pedro está falando de vida, ele está falando de vida verdadeira, de vida genuína, está falando de vida que pertence a Deus. Então, irmãos, nós cristãos, a nossa vida não pertence a nós, pertence a Deus. Esta minha vida não pertence a mim, pertence a Deus. Porque Ele está no controle da minha vida. E as pessoas que não têm Deus, elas querem tomar as rédeas da própria vida e falam: não, deixa que eu sei como me virar. E é fracasso atrás de fracasso, frustração atrás de frustração. Então, vida real é quando a nossa vida está na mão de Deus, pertence a Ele, o controle. É por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Nós não temos, irmãos, aqui no Brasil, nós não temos, eu não sei se o pastor Rubinho, o presbítero Wagner estudaram no curso do reino, que no Brasil a gente não tem noção do que é ser Senhor. A gente fala: oh Senhor, Senhor é o que manda. Aleluia, aí voltou. Os irmãos já entenderam, né? Senhor, quando a gente diz é o Senhor, significa que Ele tem que ter o controle. Se Ele manda, fala assim, fica e você vai, Ele não é Senhor na sua vida. Se Ele manda ir e você não vai, Ele não é Senhor na sua vida. Se Ele manda, fica quietinho e você fala, Ele não é Senhor na sua vida. Porque Senhor significa dono. Significa dono. Então, Pedro está falando: olha, o Senhor tem um controle das nossas vidas. O Senhor tem o controle das nossas vidas. Não apenas dessa vida passageira, terrena, mas a vida eterna, que é uma vida sem fim, uma vida que não termina. Nós estamos falando de Pedro. Pedro era um pescador
que não tinha cultura, que não tinha estudo. Isso a gente lê na própria Bíblia. Quando ele foi fazendo uma defesa diante das autoridades, as autoridades ficaram com o queixo caído, dizendo: ei, esses não são pescadores incultos? Da onde eles vêm tanta sabedoria? Agora um pescador que não tinha cultura, que quem sabe não sabia ler direito, ele estava agora declarando para o próprio Senhor, dizendo: olha, eu entendo que o Senhor tem, que o Senhor possui, que tu tens o controle de uma vida, não de uma vida qualquer, de uma vida eterna, uma vida que não vai ter fim. Um pescador entendia o conceito de eternidade. Ele entendia o conceito, a palavra do Senhor havia entrado na sua mente, no seu coração. Que coisa extraordinária. Mas vamos aprender algumas lições poderosas aqui com Pedro. Palavras da vida eterna. Pedro nos ensina aonde podemos conquistar a vida eterna. Irmãos, o ditado do mundo aí diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela disse: eu sou de outra religião, mas o Deus é o mesmo. Já viu que eu fiz uma cara assim, né? Não. O Deus da Bíblia, o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, o Deus que tem o controle da minha vida, Ele tem regras muito bem estabelecidas. Então Pedro estava dizendo: aonde nós podemos encontrar a vida eterna? Veja que Jesus havia feito uma proposta para os 12, dizendo: olha, se vocês quiserem, vocês podem sair, vocês podem voltar para a vida de vocês. Pedro, volte a pescar, Pedro, volte lá para a sua empresa de pesca. Pedro amava a pescaria. Eu, pastor Rubinho, toda a vida trabalhando com música. Eu estou pastoreando, mas a paixão pela música não acaba. É música o dia inteiro, é música na TV, é música no rádio, é música no carro, é música no celular. A paixão continua aqui, mas nada substitui servir ao Senhor. Então Pedro gostava do barco, gostava da pesca. Pedro ainda continuava entendendo de lua, continuava entendendo de maré, continuava entendendo aonde os peixes estavam. Ele poderia muito bem ter aceito o convite, né, a instrução ou a dica ou a possibilidade que Jesus... vocês não querem ir embora também? Senhor, valeu, muito obrigado. Eu vou voltar para a pesca. Porque afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Eu vou voltar para a pesca e lá pescando, eu vou encontrar também a vida eterna. Se eu voltar para a minha vida secular e abandonar o projeto que o Senhor tem para a minha vida, o chamado que o Senhor tem, eu vou encontrar a vida eterna. Infelizmente, muitas pessoas se afastam da presença do Senhor com este engano de Satanás, dizendo: olha, você pode voltar para o caminho que você estava e lá você vai continuar encontrando a vida eterna. Mas Pedro está dizendo: só tu tens as palavras da vida eterna. Eu não vou encontrar em outro lugar, eu não vou encontrar na pesca, eu não vou encontrar entre os religiosos, eu não vou encontrar com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, não vou encontrar nos sacerdotes, nem no sumo sacerdote. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Veja que Jesus disse, João disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a vida eterna só é encontrada em um lugar, e tudo aponta para Jesus. Quando nós vamos lá no Antigo Testamento, quando nós vamos estudar Gênesis, ali nos primeiros capítulos, quando Adão e Eva, eles desobedecem, são pegos ali em pecado, a primeira coisa que Deus faz é matar um animal, sacrificar um animal, derramar sangue no animal, para cobrir o pecado de Adão e Eva. Ali já estava apontando para Jesus. Você vai estudar
a arca de Noé, aponta para Jesus. Você vai estudar Abraão, aponta para Jesus. Você vai estudar o sacrifício de Isaac, Abraão oferecendo Isaac, aponta para Jesus. Tudo que nós estudamos na história do Antigo Testamento, tudo está apontando para Jesus. No Novo Testamento ali, no tempo que Jesus viveu os 33 anos, tudo estava apontando para Jesus. E hoje que nós estamos lá na frente, 2000 anos depois de Jesus, nós olhamos e tudo continua apontando para Jesus. Vida eterna você só encontrará em Jesus. Então Pedro estava dizendo: para onde nós iremos? Qual será o nosso destino sem ti? Qual será o futuro da nossa vida sem a tua presença? Porque nós descobrimos que só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E João aqui está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba, tenha, possua a vida eterna. Aleluia. Vamos para mais um ensinamento poderoso de Pedro para as nossas vidas. Pedro nos ensina como conquistar a vida eterna. Eu volto ao que eu falei há pouco. Hoje em dia, as pessoas estão presas no eu acho. Eu acho que é assim. Eu penso que é desse jeito. Você vai assistir esses podcasts voltados para a religião, para o cristianismo. Tem esses monte de artista que se dizem evangélico. Agora a moda é ser evangélico. O cara está lá no carnaval, pulando, adulterando, se prostituindo, se drogando. Daí termina o carnaval, ele está lá no podcast dizendo: ai, eu entreguei meu coração para Jesus e eu sirvo a Ele do meu jeito e Ele ama do jeito que eu sou. Não, 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 não. Pedro está falando: só existe um modo de conquistar a vida eterna. Pedro estava dizendo: olha, se a gente sair, a gente for para qualquer outro lugar, a gente pode ir para a filosofia, a gente pode ir para as outras religiões, pode ir para outra religião politeísta, nós não encontraremos as palavras da vida eterna. Então Pedro nos ensina como conquistar. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, uma outra coisa que me causa preocupação, deixa eu ficar bem no meio aqui para você entender: passado e futuro, Antigo Testamento, Novo Testamento. Irmãos, o Deus do Antigo Testamento é exatamente o mesmo Deus do Novo Testamento. Não mudou, mudou a época. Nós estamos na época da graça. Agora veja bem, o que João está escrevendo? Que quem tem o Filho tem a vida eterna. E quem não tem o Filho está o quê? Permanece aonde? Nem os irmãos, está todo mundo com medo de ler a palavra ali? Permanece debaixo da ira de Deus. Não pense que Deus não está irado com este mundo. Não pense que Deus não está irado com o pecado que assola o mundo. Não pense que Deus não está irado pelas ideologias que estão sendo implementadas no mundo. Deus apenas está esperando que este cálice encha, a medida da iniquidade encha, para que Ele possa derramar o cálice da sua ira. Você acha que Deus está no trono e dizendo: ai, que coisa mais linda que está o mundo? Que coisa linda que estão as igrejas? Que coisa maravilhosa que estão ensinando nas escolas para as crianças, para os adolescentes? A mesma medida que Deus é amor, Deus é justiça.
A mesma medida que Deus é misericórdia, Deus também é ira. E tudo em Deus é perfeito. A justiça de Deus é perfeita, o amor de Deus é perfeito, a ira de Deus é perfeita. Então não se engane, irmãos, este evangelho falso, frouxo e barato que está sendo pregado hoje em dia, vai levar muita gente para o inferno. E eu tenho um propósito com Deus. Eu não queria ser pastor, todo mundo conhece a minha história. Eu não queria ser pastor, mas eu tenho responsabilidade sobre a vida de vocês, e por minha causa vocês não irão para o inferno. E se forem, a culpa não será minha, porque eu estou anunciando a palavra do Senhor como ela é, e não estamos escondendo. Existe uma vida eterna maravilhosa, mas existe um inferno de tormento que está esperando aqueles que não querem a vida eterna. Hoje só se prega o amor. Ai, Deus é amor. Ai, Deus me ama do jeito que eu sou. Deus ama o pecador do jeito que é. E vai indo nesse banho-maria. Mas a palavra do Senhor, Pedro está nos ensinando. Pedro nos ensina como conquistar a vida eterna, porque quem crê no Filho tem a vida, quem não crê já está condenado. Irmãos, nós não podemos fugir das verdades bíblicas. A sua vida é eterna. Você pode passar a sua eternidade num lugar maravilhoso, que não tem sofrimento, que não tem dor, que não tem preocupação, que não tem enfermidade, que há alegria extraordinária constantemente. Mas muitas pessoas irão para um lugar que o próprio Jesus disse: o fogo não se apaga, o verme não morre. Ali há choros e ranger de dentes. Eu estava conversando com uma pessoa, e ela me falou: pastor, eu tive uma experiência, só que eu não era convertido, não conhecia Jesus ainda. Mas eu ouvia vozes no meu ouvido, aquelas vozes iam aumentando, e as vozes eram de tormento, e eu não sabia o que era. Hoje eu sei, pastor, eram vozes do inferno, pessoas desesperadas. É uma pessoa que está chegando agora para o Senhor, que está começando agora a entender a palavra do Senhor. E ele falou assim: eu sei de onde. E ele disse que entrava em tormento, aquilo quase o deixava louco. Então, irmãos, existe um como conquistar a vida eterna. Não é do jeito que você acha, não é do jeito que você pensa, é do jeito que Deus estabelece. Tem que colocar mais o pastor Rubinho aqui, o Wagner, para pregar sobre reino. Irmãos, Jesus começou com João, né? João não falou assim: arrependei-vos porque é chegada a democracia do céu. A primeira pregação de Jesus não foi: arrependei-vos porque é chegada a democracia do céu, é chegado o reino. Reino, quem manda é o rei, tudo pertence ao rei. O falecido pastor Miles Moore, ele morava nas Bahamas, e as Bahamas ainda era colônia da Inglaterra. E quando ele veio ao Brasil, muitas vezes que ele veio, ele falou assim: vocês brasileiros não sabem o que é um reino, vocês não sabem o que é a autoridade de um rei. Ele falou assim: para a gente caçar um passarinho, o passarinho era da rainha. Tinha que ir lá e pedir autorização: quero caçar tantos passarinhos, está autorizado a caçar. Quer cortar uma árvore, a árvore é da rainha. Pertence ao reino, tem que pedir autorização. O reino não é uma democracia. Deus não precisa ser eleito. Isso eu aprendi com o TJ, quando ele veio no Brasil também. Ele falou assim: Deus não precisa ser eleito, ninguém o aconselha, ninguém o coloca lá. Deus é soberano, Ele está lá, Ele dita as regras e acabou. Então não se iluda, irmãos, que você vai para o céu achando que é do teu jeito. Existe um como. O como é quem crê no Filho, mas não é crer assim dizendo: ah, Jesus meu Salvador. Crer no sentido que Ele sabe e Ele vai me ensinar o caminho que eu devo caminhar. É fácil dizer eu creio em Jesus,
Mas o crer verdadeiro é entregar a sua vida a Ele. Fala, Senhor, a partir de hoje, tirei a mão do volante, o Senhor comanda. Tirei a mão do leme, o Senhor é que comanda. Eu não tomo mais decisões, o Senhor as toma por mim. Eu vou aonde o Senhor me mandar ir, eu ficarei onde o Senhor me mandar ficar, eu falarei o que o Senhor me mandar falar, ficarei quieto quando o Senhor me mandar ficar quieto. O reino de Deus é segundo, a vida eterna é segundo aquele que crê no Filho. Mais um ensinamento e nós estaremos encaminhando para o final da mensagem. Quando a gente fala assim, tem mais meia hora mais ou menos, né? As palavras de vida eterna. Pedro nos ensina que a vida eterna não é uma fábula, mas é uma promessa. Fábula é o saci pererê, a mula sem cabeça, boitatá, isso é fábula. Agora a vida eterna não é uma fábula, não é um conto da carochinha, não é uma história para boi dormir. A vida eterna não é uma matéria escolar. A vida eterna é uma promessa. Às vezes eu fico escutando aí esses filósofos, eu gosto muito de filosofia também, e eles falam, não, esse negócio de evangelho aí é só para os fracos da cabeça. Esse bando de pastor é só para enganar os trouxas. Ele acha que na igreja tem um bando de trouxa, gente que despreparado, sem conhecimento intelectual. Não, isso aí é só para enganar, é só para arrecadar dinheiro, é só para fazer um curral eleitoral, é só para isso, para aquilo outro. Não, irmãos, as coisas de Deus não são uma fábula, são realidade. É uma promessa verdadeira na nossa vida. Mesmo que fisicamente não seja palpável, mas é realidade, irmãos. A fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Porque se nós vemos, já não é fé. O próprio Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Veja o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta. Esta é a promessa que ele quem? Jesus, mesmo nos fez a vida eterna. Irmãos, quando nós entendemos que nós temos uma promessa maravilhosa, se eu prometer, a chance de eu não cumprir é grande. Se o pastor Rubinho prometer, a chance de eu cumprir é grande. Pode acontecer alguma coisa no caminho. Se o presbítero Wagner prometer, pode ser que não aconteça, a chance de não acontecer é grande. Porque nós somos seres falhos, limitados, suscetíveis às intempéries da vida. Mas agora, quem prometeu a vida eterna, ele é fiel. Ele vai às últimas consequências. Esses dias eu estava conversando, não lembro com quem eu estava conversando. Estávamos falando sobre Josué orou e o sol parou. A gente ora, lê esse texto e fala, o sol parou. Irmãos, Deus deu uma pausa no sistema solar. Parou sol, parou lua, parou terra, parou estrela, parou tudo. E segundo os cientistas, nós estamos rodando a 1000 e não sei quantos por hora. E tem a tal da força centrífuga. Quem estuda bastante aí sabe que um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Quem nunca caiu num ônibus, não é? Então nem precisa entender de física. Vamos para a prática. Você está lá bem tranquilão, em pé no ônibus ou no banco. Eu nunca mais esqueci, eu estava indo para Curitiba. E no meu tempo o ônibus lá no último banco, em cima do motor, era bem mais alto assim. Tinha 2 banquinhos aqui, 2 mais altos. O Eric vai lembrar o modelo, tudo, né, Eric, do ônibus. O Eric é o nosso especialista em ônibus, né? E indo para Curitiba, o motorista deu aquela freada e a moça, coitada, que estava naquele banco, não tinha onde segurar.
ela foi parar lá na metade do ônibus. Porque um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Agora Deus deu uma pausa no mundo e nenhuma gota d'água foi para frente. Nem Josué se desequilibrou assim, deu aquela parada, não. Foi tudo suave e perfeito. Porque a promessa de Deus é verdadeira e maravilhosa. Deus havia dito a Josué: Josué, ninguém vai te resistir. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E quando nós nos agarramos das promessas, elas se cumprem na nossa vida. Quando não se cumpre é porque a gente abriu mão da promessa. A gente desistiu da promessa, mas quem prometeu é fiel. Muito mais do que fiel, ele tem todas as condições necessárias para que ela se cumpra na nossa vida. Então Deus não ia elaborar um plano tão maravilhoso. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente fica, uau, que plano extraordinário Deus traçou para salvar o homem e a mulher. Ele não ia fazer isso à toa para dizer, não, se der certo bem, se não der. Não, ele fez um plano. Esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. E aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que crê no Filho unigênito de Deus, está caminhando em direção à vida eterna, vida que é maravilhosa, vida que é inesgotável na presença do Senhor. Aleluia. Termino com algumas perguntas para você. Para onde você está indo? Qual o seu destino para o mês de janeiro? Já está na metade. Qual o seu destino para 2024? Na verdade, qual o destino para a sua vida? Pedro disse, para quem iremos nós? Para onde nós iremos? Qual outro destino nós temos, senão a tua presença? Qual é o destino da sua vida? Você tem pensado o que será a sua vida daqui para frente? Não apenas no sentido terreno, mas no sentido sobrenatural e eterno. Para quem você está indo? Quem é o seu mestre? Quem é o seu mentor? Quem está te aconselhando? Essas pessoas estão te levando ou te afastando do propósito de Deus? As tuas amizades, as tuas companhias, as coisas que você assiste, as coisas que você lê, as coisas que você ouve, te atraem para Deus ou te afastam de Deus? Você tem a vida eterna? O que as palavras estão gerando em você? O que as palavras estão gerando na sua vida? O que as palavras estão gerando na sua casa? O que as palavras estão gerando na sua família? O que as palavras estão gerando na sua vida financeira? O que as palavras estão gerando na sua vida espiritual? Palavras geram vida e geram morte. Você tem a certeza da sua vida eterna ou você está na corda bamba? Ah, pastor, quando eu vim de casa, eu estava meio assim, mas o culto foi abençoado, o louvor foi abençoado, agora eu tenho a certeza que agora acho que eu estou salvo. Agora amanhã começa o trabalho de novo, vou voltar para a vida. Daí o colega do trabalho já mostra uns negócios no celular, o outro já conta umas piadas indecentes, o outro já quer que eu ajude aqui a desviar alguma coisa ali ou outra, daí, pastor, fica difícil. Você tem a certeza da sua vida eterna? Quem é a fonte da sua vida eterna? A novela? O telejornal? A revista? A rede social? Quem é a sua fonte de vida eterna? Um guru? Um filósofo? Quem que está te conduzindo? Quem tem sido a sua fonte? Quem tem o controle da sua vida? O controle está nas suas mãos ou está nas mãos de Deus?
Quem que está controlando a sua vida? Cuidado se você está no controle da sua vida. A queda é certa. Você não sabe conduzir a sua vida, você não sabe tomar as decisões certas, você não sabe tomar as decisões corretas. A sua vida tem que estar sendo controlada por Deus. As suas decisões têm que ser as decisões que Deus estabeleceu para a sua vida. Seja qualquer decisões. Vou ou não vou, compro ou não compro, vendo ou não vendo, empresto ou não empresto, falo ou não falo. Decisões financeiras, decisões profissionais, decisões familiares e, acima de tudo, decisões espirituais. Cuidado se você está no controle da sua vida. Porque quando você assume o controle, você está dizendo assim: Deus, o Senhor não sabe muito bem não, deixa comigo. Deixa que eu resolva essa parada. Deixa que eu sei cuidar muito bem da minha vida, eu sei tomar as minhas decisões. Pedro está nos ensinando exatamente o contrário, dizendo: Senhor, nós não temos para onde ir, porque só o Senhor é a nossa fonte de vida eterna. Vamos ficar em pé neste momento. Aleluia.